Instituto de Ciência da Informação, que inicia um tema muito importante para a história da sociedade: o papel dos arquivos na preservação da memória nacional. Focaremos a importância que esses arquivos têm na conservação e disseminação da identidade de um povo. Também teremos entrevistas a estudantes e mestres da área de arquivologia. No ar, Arquivologia em Foco. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Feel alright. Bom, antes de iniciarmos o nosso tema, vamos procurar saber informações básicas e importantes a respeito do assunto. Estou aqui na Universidade Federal da Bahia, no campus de Ondina, para saber dos estudantes de outros cursos o que eles entendem sobre arquivo e memória nacional. Estou aqui com a estudante de letras da UFBA, do 6º semestre, Débora dos Santos. Olá, Débora, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de saber de você o que você entende sobre arquivo. Bem, na minha concepção, arquivo seria um local destinado a guardar alguns tipos de documento de maneira organizada. E qual a sua concepção em relação à memória nacional? Bem, memória nacional, na minha opinião, seria um local destinado a levar alguns documentos que contassem a história de um país, que guardasse a cultura de um país naquele lugar, certo? A fim de que, se tivesse a necessidade de buscar, seria aquele lugar onde estaria guardada toda a história de um país. Tá bom, muito obrigado. Por nada. Bom, estou aqui com a estudante de administração do 6º semestre da UFBA, Paula Gomes. Tudo bom, Paula? Paula, você poderia me dizer o que você entende sobre arquivo? Então, arquivo, eu acredito que seja um local onde são guardadas informações que podem ser utilizadas tanto para agora ou mais tarde, e você sempre pode, como se diz, consultar elas no momento que você precisar. E memória nacional, o que você entenderia sobre memória nacional? Memória nacional, acho que seja a história do local, assim, a história de um lugar, de uma região, de uma sociedade, uma população. É a história daquela região, a história a história. Tá bom, Paula, muito obrigado pela contribuição. Um conjunto de registro justamente para armazenar informações. Memória nacional é um conjunto de arquivos que serve justamente para armazenar a nossa história, de forma que gerações futuras possam fazer consultas e aí obter informações. Bom, estou aqui com um estudante de letras do 1º semestre da UFBA, Jadson Coelho. Tudo bom, Jadson? Jadson, eu queria saber o que você entende sobre arquivologia. Bem, para mim, a arquivologia é a coleção de arquivos, né, que vem a desenvolver uma característica de identidade de um certo conteúdo. E o que você entende também sobre memória nacional? Memória nacional, isso para mim está muito ligado à história, né, nos diversos pontos de vista e tudo que liga um povo e uma nação. A história nacional brasileira, eu acho que precisa ser revista porque, principalmente no ensino fundamental e médio, a história é passada com uma visão eurocêntrica e não se procura nunca visar a conservação da identidade do povo brasileiro. Muito obrigado, Jadson. Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, arquivo: conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. Instituição ou serviço que tem por finalidade a custódia, o processamento técnico, a conservação e o acesso a documentos.
instalações onde funcionam arquivos ou móveis destinados à guarda de documentos. Arquivologia. Muitos teóricos afirmam ser uma ciência, porém, de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, é a disciplina que estuda as funções do arquivo e os princípios e técnicas a serem observados na produção, organização, guarda, preservação e utilização dos arquivos, também chamado arquivística. Quais as expectativas você tem para a formação na área de arquivologia? Eu, como representante da minha turma, Arquivologia Noturna, eu acredito que são amplas e diversificadas. Por quê? De forma objetiva, nós temos os melhores professores, nós temos os melhores alunos, nós estamos buscando de forma integrada todo o conhecimento na área arquivística, buscando de forma interdisciplinar vastos conhecimentos, tanto faz de administração. Nós estamos de forma correlacionada, buscando todas as formas de conhecimento. Para quê? Para que os gestores entendam que nós não somos meramente coladores de papel. A ideia não é essa, a ideia é ir para as organizações, fazer um trabalho de clareza, objetividade, demonstrando que nós vamos fazer a gestão documental. Não é utopia, é uma coisa que está aí no mercado, o mercado está abrangente, entendeu? E assim, temos também a área dos concursos públicos, não só concurso público, mas tem a área privada, é amplo, as possibilidades são amplas e as coisas realmente estão acontecendo e vão acontecer. Fundamental, prioridade, nós temos que pensar primeiro na organização das instituições. Não adianta pensar de forma imediatista. Por quê? Porque nós temos que pensar no futuro. Presente, tudo bem, mas e o futuro? Vamos pensar em São Paulo, na cultura que tem em São Paulo. Lá eles preservam de forma sublime. Lá eles têm a cultura da preservação, de fato, todo o seu patrimônio documental, seja na conservação, seja na preservação. Lá eles utilizam todo tipo de recurso. E nós temos que trabalhar de que forma? Fazendo paralelos, como? Vamos pensar São Paulo, Rio, excelência. Vamos pensar na Bahia, vamos pensar no arquivo público. Vamos pensar que o arquivo público precisa de uma integração com a Casa Civil. Recentemente eu fiz umas pesquisas e descobri que tanto São Paulo como o Rio foram excelentes nessa forma de integrar a Casa Civil. Mas esse processo demorou 8 anos. Por que a Bahia não pode? A Bahia pode sim, é um processo demorado, duradouro, tem pessoas nessa luta. Nós também estamos nos encaminhando para também integrar esse pessoal que está lutando. É um trabalho de coesão, clareza e que no futuro vai trazer muitos benefícios, tanto para a sociedade como para nós, trabalhadores de arquivologia, sempre com muita motivação. Bom, estou aqui com o professor Dr. Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva, ele que é diretor do ICI, formado em História, com mestrado em Antropologia da Arte e doutorado em Ciência da Informação. Ele trabalhou também no Arquivo Nacional durante 8 anos. Bom, professor, eu queria saber qual o papel do professor na formação do arquivista. Bem, o papel fundamental, básico, é de preparar para o trabalho com a memória um profissional da área de arquivos. Mas, basicamente, poderíamos dizer também que o papel do professor é o de tornar um arquivista um cidadão consciente do papel dele na preservação da memória, na organização dos acervos públicos e privados, especialmente no caso dos acervos públicos, pensando na permanência, mas também no cotidiano do trabalho das instituições públicas, de forma que, no caso dos documentos permanentes, dos arquivos permanentes, tenhamos condições para longa permanência, longa durabilidade, termos acesso, eventualmente, a documentos que sirvam de prova para qualquer situação que envolva qualquer cidadão, instituição, empresa, enfim, a memória
de um país se faz pela forma como lida com seus documentos, seus arquivos. Quando eu digo documentos, não falo apenas de documentos textuais, manuscritos ou impressos, mas também de imagens em movimento, de imagens fixas, de grafismos, de sons. Então, o papel do professor é desenvolver um cidadão profissional que atue nesse campo de ação, de organizar, planejar, organizar e preservar a memória sonora, escrita, fotográfica, enfim, documental, o patrimônio documental de um país. Sim, professor. E por que preservar, conservar e disseminar a memória de um povo? Para que o povo exista. Se você não tem memória, podemos dizer que você não existe. Um povo sem memória é um povo que não existe. Pode existir fisicamente, mas ele não existe intelectualmente, vamos dizer, espiritualmente, no sentido do intelecto. Muito já se ouviu dizer que um povo sem memória não existiria, né? E preservar, você me perguntou, preservar... Preservar, conservar e disseminar a memória de um povo. Sim. Bem, nós podemos dizer que ao falar em preservar, estamos de certa forma falando em conservar também, porque a conservação, se pudéssemos pensar na preservação como um grande guarda-chuva, a conservação estaria aí protegida, né, de alguma forma. E a disseminação, ela é fundamental porque se um povo sem memória não existe, simbolicamente, metaforicamente, do jeito que eu estou dizendo, um povo que tenha memória, mas que não a dissemine, ele é um povo que vive exclusivamente para si, como quem olha para o próprio umbigo, como o ególatra ou como o egoísta. Talvez possamos pensar que a memória de um povo só faz sentido de fato se ela for disseminada, para que haja troca com outros povos. Enfim, preservar, conservar e disseminar a memória de um povo é a forma de fazê-lo viver para sempre, ainda que um dia ele deixe de existir fisicamente, né? Muito obrigado, professor. A própria identidade, a documentação aqui relata toda a história administrativa, cultural de Salvador e do Brasil. Então, para futuras gerações ter essa identidade, né? O arquivo é o órgão que guarda a documentação administrativa. O Arquivo Histórico Municipal guarda a história da primeira capital do Brasil, que é Salvador. Importante que todo mundo vive essa documentação. Os baianos, os brasileiros e o pessoal de fora, fazer pesquisa, doutorado, mestrado, né? Para fazer o quê? Pedir a informação, resgatar a memória, a evolução cultural, urbana, histórica, administrativa, social de um povo, de uma cidade, porque a documentação ela tem que ser guardada para a geração futura, de acordo com como está aí a questão da mídia digital, dos computadores e tal, o papel ele fica mais escasso. Se a gente começar a jogar fora, né, a relegar a nossa história de papel, nosso estudante vai ter o que para trabalhar, né? Então eu acho, como historiador, que não é uma boa coisa a se fazer, porque a documentação ele tem dois aspectos. Tem o primeiro, a questão da importância, que é o setor. No caso, a documentação aqui, ela está trabalhando a administração municipal, mas e tem outro objetivo, que é trabalhar a questão cultural, é trabalhar a questão social. Então, o olhar do historiador visa aquele documento, ele pode ter vários fundamentos. Então, por que eu jogar fora? Por exemplo, aqui eu costumo dizer que está a identidade do Brasil, está a memória cultural do baiano e do Brasil. Então, eu tento demonstrar, guardar essa memória, preservar essa memória, que eu sei muito bem que muitos pesquisadores ainda virão aqui fazer o trabalho de mestrado, doutorado, ratificando todo o conhecimento que o processo cultural daqui em Salvador, a evolução urbana em Salvador. Então, aqui se constitui o quê? Uma identidade própria do povo brasileiro e do baiano.
Bom, esperamos que esse programa tenha conseguido esclarecer as dúvidas e levado até você a informação e conhecimento do papel dos arquivos na preservação da memória nacional. O nosso muito obrigado e até a próxima com Arquivologia em Foco.